Om Gyanatimirandasya Gananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyambu Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasar Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramu Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo os meus mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Astotara Sata Srimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudeva e também a todos Shri Rupada Gauriya Guru Varga, todos os Tridandi Sanyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shri Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Shri Bhajana Rahasya, capítulo 2, texto 19. No Shri Chaitanya Chandrodaya Nartaka 8.88, Sriman Mahaprabhu proibiu a todos, né, de verem um desfrutador dos sentidos ou uma mulher. E o verso diz: Niskinchanasya bhagavat bhajanon mukhasya param jigamishor bhava sagarasya shandarshanam vishainam atayoshitam cha ha hanta visha bhakshanatopi asadu. Mahaprabhu, ele lamentou profundamente, dizendo: para um renunciante que está devotado ao Bhagavat Bhajan e que deseja cruzar o oceano da existência material, é muito ruim ver um desfrutador dos sentidos e uma mulher. É pior ver um desfrutador dos sentidos e uma mulher do que tomar veneno. Então, Mahaprabhu sempre foi muito pesado em relação a essa questão dos renunciantes seguirem um protocolo muito rígido de renúncia, de acordo com aquilo que ele se propôs a fazer. Vide o caso de Chotharidasa, que teve que cometer suicídio porque Mahaprabhu o havia rejeitado simplesmente pelo fato dele ter ido buscar arroz na casa de uma senhora chamada Madhavi. Enfim, Mahaprabhu sempre foi muito estrito. Então, ele também cobrava muito isso dos seus seguidores que eram renunciados. Comentário de Srila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. Pessoas que desejam cruzar o oceano da existência material, assim como os renunciantes, praticam o Bhagavad Bhajan, devem evitar aqueles que são apegados ao desfrute sensorial e à associação com mulheres.
Aqui vale também, no caso, a associação com os homens, né, se for uma mulher renunciante. Mahaprabhu diz mulher porque o contexto dele era esse, ele apenas orientava brahmacharis, né, renunciantes homens. Então ele vai sempre se referir dessa maneira. A companhia de pessoas dessas duas categorias é pior do que beber veneno. Shri Raghunatha Dasa entendeu a indicação de Chaitanya Mahaprabhu e logo em seguida recusou aceitar dinheiro de seu pai, né, que seu pai havia enviado para ele, entendendo que era mais auspicioso para ele aceitar as doações, né, fazer mendicância. Mahaprabhu abandonou Chota Haridasa, né, pela vida inteira, porque ele se associou com uma mulher. Portanto, no Prema Vivarta, Jagadananda Pandita diz: Jadi chaha pranaya rakte gaurangirasane Chota Haridasir kotha thake jemane. Se você quer se associar com Chaitanya Mahaprabhu, deve sempre se lembrar do incidente de Chota Haridasa e como ele foi rejeitado pelo Senhor. Texto 20. É proibido julgar um Vaishnava por um ponto de vista material. O verso 6 do Padeshamrita diz: Drishtai swabhava janitair vapushashchado shair naprakritattva miha bhakta janasa pashyet gangambasam nakalu buddha pena pankair brahmadravatmam apagachati nira dharmai. Os devotos que estão neste mundo material não devem ser considerados como materiais, né, também, né, ou condicionados ao mundo material. Aqui devotos ele se refere não a qualquer devoto, mas aos devotos puros. Ou seja, ninguém deve considerar esses devotos como sendo almas condicionadas comuns. As imperfeições vistas em suas naturezas, como, por exemplo, nascimento numa casta baixa, letargia, né, ou algum tipo de aspereza que ele possa manifestar, e as imperfeições também vistas em seus corpos, como, por exemplo, figuras feias, doentes ou deformadas, ou deformidades, né, são precisamente como o aparecimento de bolhas, espuma e lama no rio Ganges. Apesar de tal aparente poluição nas suas águas, o Ganges ele mantém a sua natureza de liquefeita transcendência, ou de transcendência liquefeita. Similarmente, não devemos atribuir defeitos materiais aos Vaishnavas realizados, né, autorrealizados. Muito bem. Esse é um verso muito importante, porque quando os Vaishnavas vêm a este mundo, eles não vêm com a sua forma espiritual eterna, belíssima, perfeita. Eles aceitam um corpo material e vêm fazer passatempos de seres humanos. Então você precisa entender isso primeiro. Você não pode simplesmente julgar achando que esse Vaishnava não é um Vaishnava puro só por ele apresentar certos defeitos. Vamos ver então o comentário de Srila Gurudeva. A instrução deste verso é que é inapropriado considerar devotos puros como sendo materiais, aqui no caso, como sendo condicionados materialmente, ou ver defeitos materiais neles. Eles podem até apresentar alguns defeitos em seus corpos ou naturezas, mas é impossível para um devoto puro cair em má associação ou cometer nama aparada. Aqui é interessante que Gurudeva coloca, Srila Gurudeva não, né? Rupa Goswami, ele coloca como um defeito
de ser áspero, né? Aqui está harshness, ser rude, duro, né? Muitas vezes muito pesado, né? No seu tom de fala ou de atos, porque as pessoas muitas vezes têm como estereótipo de evolução espiritual aquela pessoa que é sempre calma, nunca levanta a voz, nunca fica bravo, nunca dá bronca em ninguém, está sempre ali pacificamente tolerando absolutamente tudo, né, sendo sempre doce com todo mundo. Isso é apenas um manequim de vitrine, isso não é um mestre espiritual. Um mestre espiritual ele tem que ter a capacidade de disciplinar os seus seguidores, adestrar, né? Porque as almas condicionadas são como animais selvagens, né? Como cavalos selvagens que precisam ser domados, adestrados. E para isso, muitas vezes, é necessário utilizar um pouco de aspereza, né? ou força. Por quê? Porque, na verdade, o ser humano é até pior do que o animal. Porque o ser humano ele tem um falso ego, ele tem um orgulho, né? Ele tem uma qualidade de se autovalorizar, né? De se achar importante, de se achar livre de defeitos e muito avançado, quando na verdade ele é totalmente, vamos dizer assim, totalmente condicionado à matéria. O animal não. O animal você consegue ainda dominar muitas vezes sem precisar ser rude, porque o animal ele é muito mais humilde do que o ser humano, né? O ser humano tem um orgulho tremendo, uma arrogância muito, muito forte. E é aí que o mestre tem que ser forte, muitas vezes, pesado, para mostrar para aquela pessoa que ela não é nada. Que ela não é nada. O começo da humildade surge quando você entende que você não é nada, que você não tem nenhum valor, que você é zero, um zero à esquerda. Quando você entender isso, aí você começa a avançar no Vaishnavismo. Quando você entender que você não tem valor algum ainda, né? No caso, tudo que você acha que você tem de interessante são apenas qualidades materiais que não se aplicam em nada para o Vaishnavismo, aí você não consegue avançar, né? Então você precisa ser lapidado por esses devotos puros, e os nossos mestres não são gurus de vitrine, né? Não são manequins para serem ali admirados e ficarem em silêncio ali, sempre com aquela expressão, né? Com aquele meio sorriso da Mona Lisa no rosto, né? Com aqueles olhos revirados de bem-aventurança. Isso está longe de ser uma realidade. E quem faz isso, muitas vezes, está enganando os demais, né? Aquele guru que nunca corrige os seus discípulos porque tem medo que ele os abandone, porque tem medo que eles o critique, né? Porque ele agora ficou irritado e evolução espiritual não permite que você fique irritado. Tudo isso é uma grande ilusão. Isso não existe, né? Isso não existe. Esses falsos gurus que querem passar essa imagem, eles apenas querem manter os seus seguidores, mas eles não querem, na verdade, ajudar ninguém e não querem trabalhar esses discípulos. Eles deixam os discípulos seguirem a vida deles como eles bem entendem. Ele só fica lá recebendo doação, recebendo adoração, e pronto. Agora, aquele guru que é pesado, aquele guru que corrige, aquele guru que dá bronca, esse é muito impopular. Esse aí quase ninguém quer seguir, né? E assim são os Vaishnavas, né? Todos os nossos mestres são muito pesados e fazem jus, obviamente, ao sentido da palavra guru, que é pesado. Então a gente não pode ver isso como sendo um defeito. Você pode ver todos os nossos acharyas da Gaudiya mais recentes, que a gente tem assim uma biografia bem acessível, todos eles foram pesadíssimos. E muita gente não tolerou
ficar na companhia deles. Não tolerou. Não aguentava, porque era demais. Então, quem não tem qualificação para aceitar a disciplina e se acha muito importante, muito evoluído, né, e não quer ficar ouvindo palavras duras, essa pessoa não está qualificada para o Vaishnavismo. Tá? Muito bem, então, voltando aqui ao texto. Similarmente, Vaishnavas autorrealizados não são contaminados pelo nascimento do próprio corpo material que eles têm, e nem pela deterioração deste corpo. Portanto, aquele que pretende fazer bhajan não deve jamais desrespeitar um Vaishnava puro, mesmo que ele tiver esses defeitos aparentes. E as imperfeições que permanecem no Vaishnava serão removidas rapidamente. E se você ver essas imperfeições, você se tornará um ofensor. Ou seja, se você ficar criticando, aqui agora já é de modo geral, tá? Aqui agora já não é mais os devotos puros, aqui Gurudeva fala de modo geral. Se você quiser praticar bhajan, você não deve desrespeitar um Vaishnava puro, mesmo que esse defeito esteja aparente nele. Aí a última frase Gurudeva diz: as imperfeições, né, que permanecem em um Vaishnava serão rapidamente removidas. E se você ficar olhando para elas, você se tornará um ofensor. Quando ele diz que elas serão facilmente removidas, então aqui já não é mais em relação ao devoto puro. Aqui em relação a qualquer Vaishnava. Bom, pelo menos é assim que eu entendo. Por quê? Porque o Vaishnava puro, ele não precisa remover imperfeições. Né? Ele não tem imperfeições. Tá? Então agora Gurudeva dá uma instrução de modo geral. Olha, não fica olhando para os defeitos e imperfeições de qualquer devoto. Né? Por quê? Porque isso também é temporário. Logo, logo, ele vai se ver livre dessas imperfeições e vai manifestar aí todo o seu esplendor de um devoto puro. Tá? É aquele famoso verso do Bhagavad Gita, Picheshu Duracharo, no qual Krishna diz que aquele que está fazendo a minha adoração de maneira unidirecionada, exclusiva, essa pessoa, ela mesmo que cometa atos abomináveis, deve ser ainda considerado um sadhu, não um santo ou uma santa. Por quê? Porque logo, logo, essas imperfeições irão ser destruídas por conta da prática dele, por conta da prática exclusiva que ele mantém a mim. Tá? Então, é isso, a gente tem que sempre ver o lado bom. Se você não tem condição de aturar, de tolerar, você simplesmente se afasta, mas você não fica também fazendo um escarcéu por causa disso, né? Por conta de uma série de reações que você possa vir a ter, não é verdade? Muito bem. É porque isso parece, assim, a grosso modo, algo muito, vamos dizer assim, algo muito contrário ao que a sociedade materialista prega. A sociedade materialista ela é muito intolerante com os defeitos alheios. Agora, o grande exercício do Vaishnavismo é a tolerância dos defeitos alheios e a permanência, né, da associação com aquela pessoa que tem os defeitos. Né? Isso aí é algo assim, essencial no Vaishnavismo, no processo de purificação do Vaishnava. Principalmente quem vive no ashram. Né? Quem vive no ashram sabe que é muito difícil você conseguir evitar
os problemas dos outros, os defeitos alheios. E você precisa conviver com isso, porque não é nem alguém da sua família que você está ali, é alguém estranho que acabou de chegar e você nem conhece. E você tem que tratar e respeitar e aceitar aquela pessoa ali no seu meio da melhor maneira possível. Você não tem como controlar quem vai e quem vem. Na sua casa você controla. Você manda até um filho seu embora. Né? Mas no ashram não. Então é um grande exercício de tolerância, de convivência, e aí você tem que ficar cada vez mais humilde, porque quanto mais humilde, melhor é o seu desempenho nessa convivência. Quanto mais você tolera o outro e não retalia, quanto mais você também não causa problemas aos demais, mais fica fácil para você. E aí você vai sobrevivendo, em meio a várias adversidades, sem nenhum problema. Então vamos dar sequência. Texto 21. Srila Raghunatha Dasa Goswami declara no Srimana Shiksha, verso 7, que devemos abandonar o desejo por prestígio e pela hipocrisia e pela enganação aos demais. O verso diz: Pratishta asha drishta sapacharamani meridinate katam sadhu prema sprishati suchiretam nanumana sadatvam sevasva prabhu daita samantam matulam jatatam nishkasya tvaritam ihatam vishayati saha. Então aqui Raghunatha Das Goswami está dando uma instrução para a sua mente. Ele diz: ó mente, me diga como o amor puro divino aparece no coração, aparece no meu coração, né? Pode aparecer no meu coração, perdão, enquanto a mulher sem vergonha e sem casta do desejo por prestígio está audaciosamente dançando ali. Portanto, sem demora, sem mais delongas, se lembre e sirva o imensurável e poderosos comandantes do exército de Sri Krishna, que são os devotos muito queridos para o Senhor Supremo. Eles irão rapidamente expulsar esta mulher sem casta dali e iniciar um fluxo de Braja Prema puro no meu coração. Então, aqui Raghunatha Dasa Goswami ele compara esse desejo por prestígio, fama, pratishta, como se fosse uma mulher sem casta, né, e sem vergonha, ou seja, uma prostituta, a gente pode dizer assim, que é o que há de pior numa sociedade, né? Assim, uma das coisas que há de pior numa sociedade é uma prostituta sem casta, né, que está dançando, né, no meu coração. Então, isso é algo extremamente impuro e indigno. Então, enquanto houver esse desejo por fama, é como se houvesse a presença de uma mulher desse nível dançando em meu coração. Ou seja, é algo extremamente repugnante. Então, ele ora pedindo para sua mente rapidamente se lembre, né, dos comandantes, dos poderosos comandantes do exército de Shri Krishna. Quem são eles? São os Vaishnavas puros. Né? Prabhu Samantam Matulam. Né? Por quê? Porque eles podem remover rapidamente essa mulher sem casta do meu coração e estabelecer ali um fluxo, né, de puro Braja Prema no meu coração. Então, só os devotos puros são capazes de limpar o nosso coração. Muito se fala em Chetodarpana Marjanam, limpeza do espelho do coração através do cantar dos santos nomes, mas saibam que nós de fato não conseguimos limpar o nosso coração. Né? Quem limpa o nosso coração é Gurudeva, são os Vaishnavas. Né? Eles têm esse poder, eles conseguem isso. Nós podemos cantar Harinama por várias vidas,
e não obter muito resultado. Mas quem consegue de fato remover essas impurezas de nosso coração são os Vaishnavas. Vamos ao comentário de Srila Gurudeva. O desejo por prestígio é chamado de pratishta asha. Embora todos os outros anartas podem ser também removidos, o desejo por pratishta não é facilmente removido. O desejo por prestígio é a raiz de todos os anartas. Todos os tipos de enganação e hipocrisia surgem dele e gradualmente são nutridos por ele. O Swanishta Sadhaka, o que é um Swanishta Sadhaka? É aquele que está praticando com fé, é aquele devoto, no verso seguinte o Gurudeva explica, mas é aquele devoto que ele é um chefe de família, devotado a servir Shri Krishna, e abandona completamente as regras e regulações prescritas no Varnashram Dharma. Então, eles acabam se envolvendo em gratificação dos sentidos, e são aí também colocados na categoria de materialistas, tá? Querem sempre acumular muita riqueza, tá bom? Então, esse é o tipo de fé que esses devotos têm. Embora eles estejam praticando, eles têm fé na prática, no entanto, eles ainda têm esse padrão de comportamento. Muito bem. Então, continuando. O Swanishta Sadhaka é alguém que é virtuoso, benevolente, sem pecados, um devoto renunciado do Senhor, e um grande erudito. Portanto, enquanto houver desejo por prestígio em seu coração, ele será incapaz de eliminar a enganação. E até que você fique livre desse desejo por enganação, você não pode obter o desejo imaculado. Você não pode obter o amor divino imaculado. Em outras palavras, se a enganação permanece, você não pode alcançar prema por Shri Krishna, que é caracterizado por um sentimento de grande possessividade, e que faz o coração derreter. O serviço aos Vaishnavas puros são o único meio para remover os anartas, como essas fraquezas, a hipocrisia, a enganação, a maldade. Os raios de Ladini Shakti serão vistos neste coração dos Vaishnavas puros, ou são vistos no coração dos Vaishnavas puros. Esses raios são transmitidos dentro do coração de um sadhaka fiel. E ele, então, consegue remover os anartas e manifestar Braja Prema. Sempre sirvam os incalculavelmente misericordiosos e poderosos comandantes do exército de Shri Nandananda, seus amados devotos, e abrace os devotos puros, os Vaishnavas puros. A poeira dos pés de lótus dos devotos. O abraço dos Vaishnavas puros, a poeira de seus pés de lótus e os remanentes de sua prachada, a água que lavou os seus pés, as suas instruções, tudo isso são totalmente capazes de transmitir o quê? Ladini Shakti no seu coração. Ou seja, a potência de Radharani, de Bhakti no seu coração.
Essas 5 coisas que foram mencionadas. Vamos repetir. O abraço de um Vaishnava puro, a poeira dos seus pés de lótus, a água que lavou os seus pés de lótus, os remanentes da sua prachada, as suas instruções, e etc., são totalmente capazes de transmitir Ladini Shakti, a potência de Bhakti no seu coração. Isso é confirmado no Chaitanya Charitamrita Antyalila, versos Antyalila 16, 60 e 61. Bhakta Padadulyar Bhakta Padajol Bhakta Bhukta Avashesha Itin Mahabal Eitin Seva Hoite Krishna Prema Hoi Puna Puna Sarva Shastre Pukhariakoi. Muito bem. A tradução é que todas essas coisas aí podem conceder Krishna Prema. Vamos para o texto 22. O verso do Manashiksha número 6. Arecheta pradyata kapatakutinati bharakara ksharam mutris natva dahasikatam atmanam apimam sadatvam gandharva giridhara pada prema vilasat sudham bodhos natva somapinitaram mam chasukaya. Ao invés de derrotar os inimigos da luxúria e da ira, mesmo tendo conquistado ou derrotado os inimigos da luxúria e da ira, podemos não ter conquistado o grande inimigo da enganação. Este verso nos instrui a como conquistar vitória sobre este poderoso inimigo. E diz: ó mente malévola, embora você tenha adotado o caminho de sadhana, você se imagina purificada por banhar-se na urina mal cheirosa de um burro, que representa então a enganação e a hipocrisia. Ao fazer isso, você está simultaneamente queimando a si mesma e me torturando, uma pequena diva. Pare de fazer isso. Satisfaça-se e me satisfaça também por banhar-se eternamente no oceano nectário do amor puro pelos pés de lótus do casal divino Sri Radha e Krishna. Comentário de Srila Gurudeva. A abundância de enganação e hipocrisia, que claramente são evidentes em um sadhaka, mesmo que ele tenha adotado o caminho do sadhana, são comparados à urina de um burro. Considerando a si mesmo como um praticante de bhajana, enquanto permanece hipócrita e desviando-se da conduta correta, é como se você estivesse se banhando na urina deste burro e se sentindo puro ainda, limpo. O dever de um sadhaka é abandonar com muito cuidado todas essas más qualidades. Existem 3 tipos de bhakti sadhakas: swanishta, parinishchita e nirapeksha. A hipocrisia pode ser demonstrada através da descrição. A hipocrisia de cada um deles é demonstrada na descrição abaixo. Primeiro, swanishta sadhaka é um devoto, chefe de família, que serve a Sri Hari e abandona completamente as regras e as proibições prescritas para o varnashrama. A enganação de um sadhaka como este é se ocupar na gratificação dos sentidos a pretexto de fazer o sadhana bhakti. Ele serve materialistas ricos e influentes ao invés de servir aos devotos humildes. Ele acumula mais riqueza do que o necessário. Ele fica entusiasmado por coisas fúteis e projetos temporários. Ele se ocupa com falsas doutrinas
e adota a veste de um renunciante para obter prestígio material. O próximo é o Parinishthita Sadhaka, que é também um chefe de família que serve e adora o Senhor Supremo de acordo com as regras e regulações. Ele é um pouco melhor do que o outro. A sua enganação é que externamente ele faz uma demonstração, um show, de que ele adere estritamente às regras e às regulações, mas internamente ele permanece apegado aos objetos materiais. Ele então prefere a associação de gyanis e yogis e pessoas que são filantropistas, né, e pessoas materialistas, do que servir os devotos adorados do Senhor. E agora o terceiro tipo, Nirapeksha Sadhaka. A enganação de um Nirapeksha Sadhaka, que é um renunciante, é que ele mantém o prestígio, ele mantém o orgulho de achar que ele é um devoto muito elevado. Ele adota a vestimenta de um renunciante e, devido ao seu falso ego, ele acha que todos os demais são inferiores a ele. Ele coleciona riqueza e outros objetos materiais. Ele se associa com mulheres e pessoas materialistas. Ele coleta riqueza em nome do bhajana. E ele está totalmente apegado à sua vestimenta externa e às regras da vida renunciada. No entanto, ele tem pouco afeto por Krishna e pelos associados. Tá? Então devemos abandonar todas essas enganações e nos dedicarmos e nos submergirmos no nectário oceano de passatempos transcendentais e puros que são nascidos do prema pelos pés de lótus do casal divino. As orações expressas nos escritos de Srila Rupa Goswami e outros, na nossa linhagem discipular, apontam para o sadhaka a direção correta que ele deve seguir. Devemos usar essas orações como guia e praticar o sadhana enquanto nos lembramos, dentro de nossos corações, dos 8 passatempos eternos do casal divino, Ashtakaliya Lila. Muito bem. Texto 23. As 10 ofensas aos santos nomes, que devem ser abandonadas sem falta, sem falha, são descritas no Padma Purana. Elas também são citadas no Hari Bhakti Vilasa. E aqui Gurudeva cita todos os versos, né, que se referem a elas. Eu não vou ler porque é muito grande, mas eu vou ler só a tradução. A primeira ofensa ao santo nome: criticar os devotos do Senhor Supremo, né, é uma grave ofensa aos santos nomes. Como o Srinama Prabhu pode tolerar críticas àquelas grandes almas que são profundamente devotadas a ele e que estão propagando as suas glórias pelo mundo todo? Portanto, a primeira ofensa é a crítica aos sadhus e aos devotos. Então, não critiquem os sadhus nem os devotos, porque isso é uma ofensa. Aqui no caso, devotos puros, né? Pelo menos de Madhya Madhikari para cima. Mas é claro que a gente não tem que criticar ninguém, no fim das contas, né? Mas se por acaso houve uma crítica a um devoto que não é um devoto puro, então você pode ficar tranquilo, porque no sentido não é uma ofensa grave, tá? Mas não deixa de ser algo ruim que deve ser controlado, porque se você também deixa isso correr, chega uma hora que você acaba ofendendo um devoto que de fato é puro, né? Sem falar também no fato de que muitas vezes você não vai conseguir identificar quem é um devoto puro. A gente leu isso, eu acho,
numa aula anterior, como é difícil identificar um Vaishnava puro. Eu não sei se foi aqui ou alguma outra coisa que eu li, mas recentemente eu li alguma coisa nesse sentido, e que é difícil muitas vezes nós identificarmos quem é um devoto puro, né? E aí você acaba cometendo ofensas, né? Muito bem, a segunda. Neste mundo, uma pessoa que tem uma inteligência mundana, ela distingue entre aquilo que é auspicioso, né, e aquela pessoa que considera, através da sua inteligência mundana, que existe uma diferença entre Krishna, né, ou Vishnu, e o seu próprio nome, né, que é todo auspicioso e transcendental, comete uma ofensa, tá? Como se o nome e o nami fossem diferentes. Bem como também pensar que o Senhor Shiva e outros semideuses são independentes de Vishnu, ou têm o mesmo poder que ele. Isso também é uma ofensa. Terceiro, Guru Avagya. Desconsiderar ou desrespeitar o Guru que está praticando todas as verdades referentes aos santos nomes, considerando-o como sendo um homem comum, possuindo um corpo perecível composto de elementos materiais. Tá? Isso também pode ser traduzido como desobedecer o Guru, muitas vezes, ou considerar o Guru como sendo uma figura mundana, né? Então isso é a terceira ofensa aos santos nomes. A quarta ofensa, Shruti Shastra Nindanam. Encontrar falhas nos Vedas e outros livros védicos, como Puranas, Upanishads, né, é uma ofensa. Todos os Vedas e Upanishads iluminam as glórias dos santos nomes. Encontrar defeitos nos mantras nos quais os santos nomes são glorificados é uma ofensa. Devido ao seu infortúnio, algumas pessoas negligenciam os Shruti mantras, nos quais as glórias dos santos nomes são indicadas, e dão mais honra a outras instruções dos Shrutis, e não às instruções referentes aos santos nomes. Então isso é uma ofensa ao santo nome. Muita gente segue os Vedas, mas não tem a capacidade de entender que os Vedas colocam ênfase na prática dos santos nomes. Então elas vão fazer outras coisas a não ser isso. Então isso é uma ofensa. Quinto, Tatartha Vada. Considerar as glórias de Harinama como sendo exageradas. As Escrituras declaram que todas as potências de Sri Bhagavan estão contidas dentro de seu nome, e que o santo nome é completamente transcendental e, portanto, capaz de destruir toda o nosso condicionamento ao mundo material. Todas essas glórias dos santos nomes são a verdade suprema. Devemos evitar a associação com aqueles que não têm fé pelos santos nomes e aqueles que veem as Escrituras de maneira exagerada ou acham que as Escrituras exageram quando glorificam os santos nomes. Pessoas assim, sem fé, quando uma pessoa assim, né, sem essa fé, ou com essa pouca fé, aparece diante de você, você deve se banhar, né, ainda vestindo as suas roupas do corpo. Tá? Esse é o ensinamento de Mahaprabhu. Então, se você se confronta com alguém que comete ofensa ao santo nome, você tem que rapidamente tomar banho num rio sagrado de roupa e tudo. Tá? A sexta ofensa, Harinamani Kalpanam. Considerar que o nome de Sri Bhagavan é imaginário.
Os Mayavadis e outros materialistas, como Karmavadis, consideram Brahma, que é sem forma e sem nome, como sendo a verdade suprema. E eles dizem que os próprios sábios criaram esses nomes como Rama e Krishna, pensando que esses nomes fossem ajudá-los a alcançar a perfeição. Essas pessoas, então, são Nama Aparadis, são ofensoras aos santos nomes. O nome de Sri Hari não é imaginário, ele é eterno e transcendental. E ele apenas se manifesta para os sentidos transcendentais e através de Bhakti. Isso é o ensinamento dado por um guru fidedigno e também pelas escrituras. Portanto, devemos sempre considerar as glórias de Harinama como sendo a verdade suprema. Aquele que considera essas glórias como sendo imaginárias, jamais irão receber a misericórdia do santo nome. Muita gente acha que o nome Krishna, o nome Rama, Narayana são criações, são invenções, porque na verdade Deus não tem nome. 7. Aquele que tem a tendência de cometer pecados e atividades materiais pelo poder ou através do poder dos santos nomes não pode ser purificado, mesmo que ele execute processo de yoga superficial, como yama, niyama, dhyana ou dharana. Ou seja, você não pode cometer pecados achando que basta você cantar os santos nomes que você se limpa desse pecado. Se você fizer isso conscientemente, você está cometendo uma ofensa, ou seja, você não vai ter o resultado desejado dos santos nomes. 8. Considerar religiosidade, votos, renúncia, sacrifícios de fogo e outras atividades piedosas mais comuns como sendo iguais ou comparáveis ao nome transcendental do Senhor Supremo é um sinal de desatenção e descuidado, e, portanto, uma ofensa. Essas atividades não têm a mesma potência que o cantar dos santos nomes. 9. Instruir as glórias dos santos nomes para pessoas sem fé e que são contrárias a ouvir e cantar os santos nomes também é uma ofensa. Então, muito cuidado quando você, no seu entusiasmo de querer falar de Krishna, começa a pregar para pessoas que não têm fé, isso também é uma ofensa. Tá? Você tem que pregar para quem tem interesse, tá? Para quem está querendo entender. Se você fica batendo boca e discutindo, falando muito com gente que não está interessada, isso é ofensa. Você não tem que a todo custo pregar e falar de Krishna, falar dos santos nomes. Não, você precisa ser inteligente e saber selecionar aquela pessoa para quem você está se dirigindo. Você precisa ser mais esperto. Não é ficar naquele debate infinito, com pessoas que estão ali só querendo desconstruir o teu argumento, não querem te ouvir de fato, não tem uma sinceridade para ouvir e considerar aquilo que você tem a dizer. Tá? Então, muito cuidado com essa pregação muito afoita, muito, imatura. E a 10ª. Aquele que, apesar de já ter ouvido as glórias dos santos nomes, mantém uma concepção de que eu sou esse corpo material e que os objetos de gratificação dos sentidos são meus, e que não demonstra persistência ou amor por cantar os santos nomes, é também um ofensor aos santos nomes. Então você já conhece as glórias, você já sabe, mas você não se dedica à prática dos santos nomes, isso também é uma ofensa. Muito bem, então aqui no comentário de Srila Gurudeva, ele apenas coloca uma frase, que é o seguinte:
a destreza, né, no Nama Bhajana, né, é praticar o bhajana na associação dos devotos, enquanto cuidadosamente você evita essas 10 ofensas. Então, em sadhusanga você tem que praticar e evitar essas 10 ofensas. Tá bom? Muito bem, então a gente vai encerrar por aqui e continuamos na próxima aula. Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.